Ei, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de literatura, professora Gina Maciel. Vamos lá? Começamos com uma revisão acerca do parnasianismo. O parnasianismo cultuava a forma. A proposta era ser impessoal, objetivo e trabalhar com temas universais. Os temas normalmente descritivos faziam todo um enfoque em vasos, janelas, cortinas, pássaros, mas não problemas sociais. Os artistas do parnasianismo estavam de costas para a sociedade e voltaram-se à busca pela perfeição formal, ou seja, a arte pela arte. O simbolismo, em contrapartida, opõe-se ao parnasianismo porque preza pela subjetividade, faz um trabalho excessivamente voltado ao espiritual. Os artistas são místicos porque conhecem os temas que envolvem do cristianismo a todas as outras religiões. Os aspectos divinos são muito valorizados. Eles são metafísicos, ou seja, trabalham com uma filosofia que cultua a transcendência, que cultua o sentimentalismo, são sinestésicos, antimaterialistas e são antirracionais. Todo o enfoque está na intuição e na ausência de lógica. São contempladores das coisas espirituais e divinas. Espero que você tenha tido uma aula excelente, um estudo excelente e que você tenha acompanhado os estudos anteriores. Agora, começamos falando acerca, inicialmente, de transformações que começaram a ocorrer na virada do século. Nesse período, o homem conhece o avião, o trem, a vapor, né, lógico, o automóvel, uma grande descoberta, e todos essas descobertas, todas essas inovações e todos esses homens criativos faziam parte de um único período, a modernidade. Nesse período, o homem descobre que há uma outra realidade. E em meio a todas essas transformações, claro, a arte também se modificaria. O homem modifica a sua vivência, modifica seu jeito de ser e, a partir disso, começa a descobrir novas maneiras de criar. O impressionismo nasce na França em 1860 às mãos de um grande artista chamado Monet. Esse artista vai valorizar o enfoque perceptual. O que significa perceptual? Tudo aquilo que se percebe, tudo aquilo que se observa a partir do visual. São as sensações visuais e as sensações de imprecisão. O que causa imprecisão sobre um objeto? A luz. Então, eles vão descobrir, por meio da luz, que a partir de determinados momentos do dia, aquele objeto vai mudando a sua forma por causa dos movimentos naturais da Terra e o Sol, a escuridão, a claridade, esses instrumentos da luz, do dia, da noite, fazem a mudança material, a mudança visual e a percepção sobre este instrumento. Nesse período foi descoberta a fotografia, esse período vai se caracterizar por um período de valorização da ótica, ou seja, os fenômenos da visão, a radiação luminosa. Tudo vai ser tratado agora em horários diferentes, em momentos diferentes. O mesmo artista é capaz de pintar 40 vezes a mesma obra para mostrar a incidência de luz. Eles não se importam com subjetividade, ou seja, não se importam com sentimentos. São artistas psicológicos? Não. São artistas que se importam com problemas sociais? Também não. Todo o caráter desses trabalhos surgem na pintura e a arte é estritamente visual. Esse grupo de artistas é considerado alienado porque ele está envolvido com aspectos perceptuais da arte e não aspectos sociais. As figuras, elas não apresentam contornos definidos. As pinceladas são muito curtas. Quanto mais distante da obra, melhor você a vê. E a obra está
sob um aspecto de luz muito vibrante, muito colorido. O artista se preocupa em captar aquele momento, em captar a luz. Os destaques desse período são Monet, Renoir, Degas, Manet. Nós temos também uma mulher nesse grupo, Berthe Morisot, e temos Eliseu Visconti, Almeida Júnior no Brasil, e temos ainda Camille Pissarro lá na França, todos lutando por uma mudança na arte. Chegaram a dizer sobre eles que eles não sabiam pintar, eram artistas não talentosos. Eles estavam iniciando uma mudança na arte que, a partir daí, alcançaria outros artistas que trariam mais mudanças e o mundo mudaria e não seria mais o mesmo. Nós estamos iniciando o estudo sobre as vanguardas. Observe essa tela, que bela! Essa tela chama-se Nascer do Sol, foi pintada por Monet no ano de 1872. Note os contornos. Quando você olha a pintura, você observa que ali há barcos, grandes e pequenos, talvez um porto, um cais, e você observa o sol. Quando se vê o nome da obra, observa-se que é Nascer do Sol, mas também poderia ser um momento de sol poente. Se não houvesse nome, as pessoas não saberiam como caracterizá-lo. Monet, ao batizar a obra de Nascer do Sol, nos dá a certeza de que o dia começava. Você vê que ali há barco, e aquele barco que está no centro da obra, aquele mais escuro, parece ter sobre ele um homem. Mas, ao mesmo tempo, você também nota que pode não ser um homem, pode ser uma vela descida, dobrada. Então, são aspectos muito interessantes que fazem a obra de Monet ser caracterizada como uma das mais belas. Este quadro foi pintado por ele em 1875, conhecido como Mulher com o Guarda-Sol, Mulher com a Sombrinha, O Passeio. Essa obra de Monet traz a esposa dele e o filho mais novo. O que ela traz de interessante? A sombra. Não poderia mais ser sombra preta. A sombra agora teria que ser verde, azul ou vermelha. Se você observar com atenção, a sombra embaixo do guarda-sol, embaixo da sombrinha, é verde e a sombra embaixo dos pés dela são azuis. As duas sombras. O que você vê de inovador. O enfoque maior de luz está no céu de 3 horas da tarde. A próxima obra é de Eliseu Visconti, o nosso brasileiro, é de 1897 e nos mostra patinhos no lago. Veja com que doçura o artista usa a sua pincelada curta para refletir esses patinhos na água e para mostrá-los de maneira graciosa. Temos também mais um quadro dele, A Moça no Trigal, também conhecida como Moça do Trigo. Lá ao fundo você vê um casal que corre feliz, que brinca no meio do trigo. E essa obra de 1916 apresenta toda a valorização e a caracterização de luminosidade de aspectos perceptuais do impressionismo. Vanguardas europeias. A partir da criatividade, a partir dessa mudança ocorrida na arte, a vanguarda vai nascer. O que seria vanguarda? Vanguarda significa avant-garde. Esse termo em francês significa termo militar, significa aquele que vai à frente numa unidade. Ou seja, na arte designará aquele grupo que está adiante de seu tempo, à frente de sua época e que criativamente traz um novo. Nós começamos em 1907 falando acerca de mudanças. Em 1907, nós veremos o aparecimento do cubismo. Pablo Picasso trará a mudança ainda maior na arte e as produções serão feitas de uma maneira muito inovadora. A vanguarda ocorrerá a partir de 1907 e terminará antes da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, em 1935, quando começar, nesse período, todo o horror diante do nazismo, diante do sofrimento, a arte cessará a sua produção, porque o artista estará indignado diante de tanto sofrimento. O cubismo
será um movimento inicialmente na pintura e o expoente, como eu disse, é Pablo Picasso. Ele está em Paris, ele é espanhol e lá ele vai influenciar outros artistas com a sua arte. O que o cubismo traz de inovador? O cubismo trata as imagens de modo geométrico e as figuras não mais copiarão a natureza, não haverá mais mimetismo. Porém, o cubismo ele não descaracterizará a imagem. Você ainda conseguirá perceber que se trata de uma mulher, de um cachorro, de uma cadeira. Porém, as imagens, por causa desse nome, elas recebem a forma de cubos, de cones, de cilindros. Então, o artista utilizará sobre a tela materiais inovadores, fará colagens, utilizará muito linhas retas. As perspectivas agora serão confusas. Não haverá mais três planos. Você não vê mais a obra com três planos. Você verá a obra em dois planos. E esse universo visual, ele não terá mais compromisso com a realidade. A obra não chega à abstração, como eu disse, mas as imagens são figurativas, porém reconhecíveis. O artista, ele vai ser chamado de ousado. A obra vai ser rejeitada. Por quê? Porque ele vai romper com perspectivas tradicionais, ele vai romper com o passado, por haver formas cúbicas, cilíndricas, por haver formas diferentes nesse processo e numa pintura bidimensional e não tridimensional, que fazia um ângulo assim, o início, o meio e o fundo agora é bidimensional, esse artista ele não vai ser entendido. O artista agora deve criar e não copiar a realidade. Então a arte não tem mais caráter mimético, como eu disse. Observe a primeira obra que dá início ao cubismo no mundo. A obra se chama Les Demoiselles d'Avillon e traz, sob influência de uma grande exposição ocorrida em Paris com máscaras africanas, Picasso, ao assistir, ficou encantado com a doçura das máscaras e com sua simplicidade. Note que uma delas usa uma máscara africana, a que está em pé, e a que está sentada também traz uma outra máscara, só que em forma humana. A que está em pé usa a forma animal. Se você observar com atenção, são dois planos que nós temos ali, o fundo e a frente. Por que temos dois planos? Porque uma delas, a que está em posição de perfil, ela traz o braço atrás da cabeça. Note o tamanho da mão em oposição ao tamanho da cabeça, em oposição ao corpo. As linhas são mais retas. E o grande mistério dessa obra está nessa figura que está sentada. Não se consegue perceber se ela está sentada de frente ou sentada de costa. Mas sabemos que esse local era um bordel que Picasso frequentava e que elas eram mulheres muito conhecidas e queridas para ele. O que você nota de diferente na postura dessas mulheres? Elas estão em pose de estátuas, braços cruzados atrás da cabeça, elas estão em poses diferentes. Não era esta a forma que se via naquele período. Mais uma tela, nós temos ali a mulher chorando, pintada em 1937. Picasso nos mostra uma tela com dois narizes, com olhos em posições, dois olhos em posições de perfil. Então você observa que são estranhas as figuras e elas são muito coloridas, são diferentes. Essa mulher chorando foi um quadro impactante que marcou esse período cubista em Paris. Aqui nós temos mais uma obra belíssima chamada Guernica. Essa obra traz pedaços, fragmentos de pessoas, animais cortados ao meio. Você vê ali um anjo, chamado de anjo, que traz na mão, um candeeiro ou lampião. No canto da tela, você observa que ali há uma mulher com um bebezinho morto no colo, com a boca virada para cima. Ela chora, ela está em estado de desespero.
Do outro lado, você vê uma outra mulher no meio das labaredas, no meio do fogo. Olhando ainda mais, você vê, a partir de metáforas, de olhares diferenciados, a impressão que temos é que ali há um enorme dragão que engole as pessoas no meio do fogo com suas corcovas, com suas labaredas, e essas pessoas estão em profundo estado de sofrimento, pedaços delas pelo chão. Nós temos ali o nome da tela, Guernica, que relembra um episódio ocorrido na cidade de mesmo nome, lá na Espanha. Picasso foi convidado para fazer uma tela que homenageasse, que abrisse uma homenagem, uma exposição, e essa homenagem foi feita a Guernica, a cidade espanhola cidade basca, que vai sofrer represália dos nazistas por causa de uma eleição ocorrida lá, em que um ditador chamado Francisco Franco vai perder as eleições e ele então vai retalhar essa cidade por causa dessa perda em profundo estado de ódio e de amargura. Essa cidade será bombardeada por muitas horas seguidas e ela receberá sobre si, julgam alguns especialistas, até 30 toneladas de explosivos. Nós temos ali detalhes agora sobre ela. Guernica, 1937. Picasso disse: não é uma pintura de bom gosto para decorar apartamentos. Ela é uma arma de ataque e defesa contra um inimigo terrível chamado fascismo. Na literatura, o cubismo também ocorrerá. Se lá não ocorrem palavras, frases, se lá não há períodos, sintaxe, lá há pintura na arte. Na literatura, o cubismo aparecerá de uma outra maneira. Como Picasso fragmenta a realidade a partir de imagens cúbicas, cilíndricas, na literatura também ocorrerá a mesma coisa. Fragmentos da realidade. A realidade será partida e a linguagem será muito nominal. Não haverá emprego de verbos, haverá mais emprego de substantivos, de adjetivos e muitas metáforas, muitas analogias, ou seja, muitas comparações, e o artista recriará a realidade por meio de colagens de palavras. Palavras serão colocadas em sobreposição. O artista cria palavras, cria estruturas, despreza a pontuação e usa muitos adjetivos e usa menos verbos. Vai misturar temas em espaços pequenos e vai misturar assuntos. Vai tratar de temporalidades diferentes em mesmo lugar. A poesia, por meio dos versos livres, apresentará uma métrica irregular. Então, não haverá mais versos decassílabos, como estudamos, rimas ricas, como vimos, ou rimas em chaves de ouro no parnasianismo. Agora, a proposta é a libertação. O verso aparecerá sem pontuação muitas vezes, e a estrutura, de uma maneira geral, será feita em recortes, fragmentos de cenas que formam o todo. Múltiplas perspectivas serão mostradas, do mesmo modo que a tela de Picasso mostra dois narizes, dois olhos, muitas bocas e mostram imagens que serão fragmentadas. Na poesia também os planos textuais serão em múltiplas ou muitas perspectivas. O plano não descreve com pormenores, não detalha a realidade. Você, quando faz a leitura do poema, é que você detalha, você é que vai buscar pormenorizar os dados. Você vai captar e validar pontos de vista a respeito da arte. Haverá o uso de técnica de colagem por meio de combinação de palavras. O artista sobrepõe, o poeta sobrepõe as palavras e as combina, formando ideias. Mas você é que vai dispersá-las, formá-las, fundi-las, criá-las. Observe o poema Hípica, de Oswald de Andrade. Saltos recordes, cavalos da penha, correm jóqueis de Higienópolis. Os magnatas, as meninas,
e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Percebe? Não há preposições excessivas, não há estruturas com verbos, você vê muitos substantivos e adjetivos que são empregados em modo de recortes e você idealiza a cena de casais, pessoas, magnatas, pessoas muito ricas, meninas bonitas que passam, que tomam chás nas salas de coquetéis, pessoas bebem e ali eles discutem sobre apostas, sobre cavalos, lá em Higienópolis, onde as pessoas faziam na hípica suas apostas e assistiam às corridas de cavalo. Você então cria a imagem a partir do poema de Oswald de Andrade. Não há uma descrição pormenorizada, não há pontuação, os fragmentos apresentam múltiplas perspectivas num quadro de sobreposições e as imagens são associadas a um só cenário. E você vai criar a partir da leitura aquilo que você quiser e preferir. Perfeito? Muito bem. No Brasil, o cubismo vai ganhar nome, vai ser representado por Tarsila do Amaral, grande artista que aparecerá num próximo movimento a partir de 1922, Anita Malfatti, também artista desse mesmo período, de Cavalcanti, Cândido Portinari e outros grandes nomes. O mundo vivia um momento histórico diferente. Havia crise capitalista, a lâmpada elétrica fora inventada, agora tínhamos telefones, o cinema aparecia e o avião também. Havia no mundo o início da Primeira Grande Guerra. A França vivia seu período La Belle Époque. Nesse período, as mulheres tomavam champanhe no sapato, subiram as saias, 4 dedos acima do joelho. Uau, que escândalo! Cortaram os cabelos na nuca, tal qual as prostitutas da época. Então agora não se sabia quem era a prostituta, quem era a moça de família. Todas viviam um período social elegante, diferente, muito bonito e inovador. Nesse período, houve uma crise econômica muito grande e esse período vai marcar mudanças que aparecerão nesse período. Ótimos estudos para você, grande abraço e até a nossa próxima aula.